A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 179 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro dos Salmos, né? Já estamos chegando à parte final e a nossa porção diária de hoje vai do Salmo de número 103 até o Salmo 105. Amém? Se organize durante o seu dia, durante a sua rotina. Faça essa leitura com atenção, com calma. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no Salmo 105, dos versos 17 ao verso 19. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Amém? Amados, o Salmo 103, que foi o primeiro salmo lido hoje, ele é um salmo de Davi, né? E esse salmo ele tem como objetivo mostrar a grandeza da misericórdia de Deus, ou seja, é mostrar como Deus é infinitamente misericordioso. E esse salmo ele começa incentivando as pessoas a bendizerem o nome santo do Senhor. No caso, ele convida a própria alma dele. Nós já vimos isso alguns devocionais atrás, de como Davi e os salmistas motivavam a sua alma a louvarem a Deus. E aqui ele está motivando a sua alma a falar bem do Senhor, porque o Senhor tem derramado sobre ele muitas misericórdias e muitos benefícios. Eu não quero me demorar muito, mas esse salmo é muito lindo e tem muitas promessas de Deus para nós aqui. E então quero analisar com você alguns benefícios. Ele começa dizendo: Bendigam a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então ele não suporta apenas a sua alma, tem que ser tudo que é nele que tem que glorificar a Deus. Depois ele diz para a alma dele não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Significam que os benefícios de Deus são muitos, né? O primeiro, verso 3, é ele quem perdoa. Ainda no verso 3, é ele quem cura. No verso 4, é ele quem redime, ou seja, quem restaura, ou seja, quem compra a vida, né? É ele quem coroa as pessoas de graça e de misericórdia. É ele quem enche as pessoas de bens. É ele quem renova a vida das pessoas. É ele quem faz justiça e quem julga os oprimidos. E o Senhor não repreende perpetuamente, né? O verso 10 diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados merecem serem tratados. E assim como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. E ele também se compadece dos que o temem, como um pai se compadece do seu filho. Olha quantos benefícios o Senhor faz por nós todos os dias, né? Depois, esse salmo ainda mostra como que o homem carece da misericórdia de Deus, porque ele vai mostrar, a partir do verso 14, qual é a estrutura humana. O homem é pó, e o homem é como a erva do campo, né? Então o homem logo nasce, mas seca, porque o homem é realmente frágil, necessitado de misericórdia. Dos versos de número 19 em diante, ele novamente volta a convidar agora não a sua alma, mas todos os seres de Deus a adorarem a Deus. Então ele convida os anjos, ele convida os exércitos do Senhor, ele convida as suas obras e ele termina convidando a sua própria alma para bendizer o nome do Senhor, por causa da sua misericórdia. Amém? O Salmo 104 é um louvor a Deus que criou todas as coisas. E ele começa bem parecido, né, com o Salmo 103. Esse louvor, ele ressalta, né,
todas as criações de Deus, desde a natureza aos animais e também aos homens, e ele vai além. Ele chega a apontar como Deus se relaciona com o homem e com as suas criações. E nesse salmo nós temos textos muito lindos, como por exemplo o verso 4, que diz: fez a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo, que é o que nós temos lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 7, né? Que os anjos são seres ministradores do Senhor. Lá no verso 30, por exemplo, ele mostra como que o homem carece de Deus até para nascer, porque ele diz: envia o teu Espírito e eles são criados, assim renovas a face da terra. Então, ou seja, a cada ser humano que nasce na face da terra é a ação do Espírito Santo produzindo vida no meio de nós. Que maravilha, né, amados? Como Deus realmente é o Senhor da criação. Bom, então nós chegamos no Salmo 105, que foi o salmo que nós lemos. Esse salmo ele vai mostrar a relação estreita e a relação bela que existe entre Deus e o seu povo, no caso aqui o Senhor e a nação de Israel. Mas lógico que isso se aponta a todos os seres humanos que foram chamados à graça de Deus. Então, se você for ler ele com atenção, você vê que ele vai começar desde o tempo dos patriarcas até chegar a Moisés, em como Deus cuidou do seu povo em todo esse tempo, né? Ele também convida esse povo a dar graças a Deus, a louvar a Deus por causa da sua bondade, da sua misericórdia. E ele diz que as pessoas devem buscar o Senhor e o poder do Senhor. Eles também devem buscar o Senhor e a presença do Senhor. Então nós não devemos buscar apenas Deus por benefícios. Temos motivos mais claros, mais sérios e mais importantes para buscarmos o Senhor. Mas esse salmo tem uma mensagem muito linda, que é a que eu quero compartilhar com você, que nós lemos dos versos 17 a 19, que diz: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até que cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Esse salmo vai dizer que Deus não permitiu que os inimigos do povo de Israel, lá quando os filhos de Jacó já tinham nascido, né? Ele não permitiu que os inimigos de Deus oprimissem eles por amor do seu povo. Então, ou seja, Deus não permite muitas das vezes que os nossos adversários nos oprimam, não porque nós somos merecedores, mas porque Deus nos ama. Então é um ato de misericórdia, é um ato de graça, é um ato de amor o Senhor nos proteger e nos guardar. E ele vai dizer: não toque nos meus ungidos e nem maltratem os meus profetas. Então isso mostra o amor de Deus. Porém, é possível nós sofrermos. E uma das pessoas que sofreu muito foi José, a que nós acabamos de ler. Deus enviou ele para o Egito na frente dos seus irmãos, para preparar um caminho. Porém, José, quando foi enviado ao Egito, ele teve que sofrer muito. Ele padeceu primeiro na mão dos seus irmãos, depois no cárcere e na casa de Potifar, certo? Agora, qual é o primeiro ensinamento que Deus tem para nós? Qual é a característica, qual é a natureza do sofrimento de José? Uma tentação ou uma provação? Segundo Tiago, existe uma diferença muito grande. A tentação é um sofrimento que deriva do pecado da nossa carne. Então, a tentação é o resultado de um pecado, mas a provação é um sofrimento que vem de Deus, e esse sofrimento tem um propósito, que é de nos aperfeiçoarmos para alcançarmos a promessa, certo? A natureza do sofrimento de José era de uma provação, porque Deus estava preparando ele para uma obra maravilhosa. Segundo, todo sofrimento que Deus envia, ele tem um início, um meio e um fim. Amém? Todo sofrimento que Deus envia tem um tempo. Se você observar, ele foi vendido como escravo, apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Isso durou para sempre? Não. Até cumprir-se a profecia. Então o sofrimento de José teve um tempo determinado,
até que Deus cumprisse o que Deus tinha mostrado para ele em sonho. Que você pode estar se perguntando, quando foi que Deus profetizou para José? Nos sonhos. Já falamos sobre isso. Os sonhos, as visões, as revelações e a voz audível do Espírito Santo são meios diferentes pelo qual Deus usa o dom da profecia, né? Não vamos nos conter nesse assunto hoje. Então, o sofrimento de José teve um tempo. Ele tinha uma natureza, que era de provação, e o sofrimento tinha um tempo, né? Até a palavra de Deus se cumprir. Bom, o terceiro ensinamento. Quando o teu sofrimento ele é uma provação, além dele ter um tempo para se cumprir, ele tem que se submeter à palavra de Deus. Porque olha o que ele diz no verso 19. Até se cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então, todo sofrimento que vem de Deus, ele te leva a experimentar que a palavra de Deus é verdadeira. Se você tem sofrido e você não tem visto fim no seu sofrimento, e durante esse sofrimento você não tem aprendido nada de Deus, você não tem crescido em nenhuma área espiritual da tua vida, você precisa analisar a tua história, você precisa rever os seus atos, porque esse sofrimento não vem de Deus. Mas se durante esse sofrimento você tem visto Deus te ensinar alguma coisa, você tem visto crescimento espiritual, desenvolvimento da tua parte, então aguarde, porque depois de você provar de todo esse processo da palavra de Deus, o seu sofrimento irá se acabar. Amém? Então lembre-se sempre, o sofrimento tem que ter uma natureza. Ou ela é provação ou tentação. Ou ela vem de Deus ou ela vem do nosso pecado. Se vir de Deus, o teu sofrimento tem um tempo para acabar. É até Deus cumprir a sua profecia ou a sua promessa. E esse sofrimento tem que te levar a conhecer e a provar que a palavra de Deus é verdadeira e te ensinar alguma coisa nesse tempo de provação. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra seu coração, feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos, porque cremos que Tu és merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões e nos ajuda, Senhor. Quem sabe algumas pessoas que estão nos ouvindo ou que nos assistem diariamente estão passando por provações terríveis. E quem sabe, Senhor, talvez eles realmente estejam sendo provados por Ti. Talvez foi o Senhor que enviou esse sofrimento sobre a vida deles. Mas todo sofrimento enviado pelo Senhor, ele tem um propósito e ele tem um tempo. E que nesse tempo o Teu propósito se cumpra, que é de nós provarmos que a Tua palavra é verdadeira. Nos ajude a aprender na provação o que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajude a mudarmos na provação aquilo que o Senhor quer mudar em nós. José foi completamente aperfeiçoado, mudado, ensinado e capacitado na provação, para que quando ela passasse, ele estivesse preparado para provar o melhor do Senhor e conduzir os seus irmãos à salvação. Faça a sua obra em nós, Senhor, para nós te adorarmos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém, para que esse alguém também seja abençoado. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, se por acaso você ainda não for. Se você quiser nos acompanhar todos os dias, ativa o sininho e assim nós estaremos estudando a palavra do Senhor juntos. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.